Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Equipe Acima da Média. Eu sou Eduardo Arnone, coach e analista comportamental, e aqui eu trago técnicas e ferramentas para você desenvolver a sua equipe e a sua liderança. E o nosso assunto hoje é delegar. Tenho medo de delegar, tenho receio de delegar, não consigo fazer isso muito bem. Se você tem esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, esse vídeo é para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal para você não perder mais nada do que eu trago por aqui. Bom, vamos lá. Esse problema de delegar, ele é muito comum hoje em dia na liderança, principalmente para novos líderes. Porque uma pessoa que foi para uma posição de liderança, se ela vem de um chão de fábrica, se ela vem escalando as suas posições dentro da empresa, e ela chegou nessa posição, ela se sente insegura muitas vezes na hora de delegar. Por quê? Ela veio de uma posição que ela está ali com a galera, que ela está ali com os amigos, que todo mundo conversa, todo mundo fala um monte de coisa, e ela passa para essa posição de liderança. E o que isso pega? Quando você está muito no operacional e você vai para uma área administrativa, é comum que você não consiga se desligar tão rápido assim do operacional. E está tudo bem até aí. Mas o que você precisa entender é, você não está mais no operacional, agora você é da parte administrativa. E se a empresa colocou você nessa posição é porque eles realmente precisam de você lá. E você não pode ficar perdendo tempo entre aspas, tá? Você não pode ficar ali perdendo tempo com coisas de produção. Você precisa pensar em estratégias, você precisa gerir a sua equipe, você precisa comunicar bem com a sua equipe, você precisa resolver problemas que a sua equipe não pode resolver sozinha. Então, o que fazer? Existe uma crença de que delegar é mandar. Eu deleguei, eu estou mandando para fulano, eu estou mandando para ciclano. Não, delegar exatamente não é mandar, tá? É claro que você, quando delega, você passa uma ordem. Ficou um pouco confuso, né? Mas é claro que quando você delega, você passa uma ordem para o seu liderado. Porém, é a forma como você passa. Ó, veja bem, eu vou te contar uma experiência minha, tá? Eu já trabalhei numa empresa, tive vários líderes, vários coordenadores, encarregados, enfim. Passei por várias áreas lá dentro, então tive contato com muitas pessoas. E tem um líder lá que ele agia de uma forma assim. Ele precisava de uma coisa e ele chegava na equipe e, ó, preciso que faz isso. Ou ele simplesmente mudava a pessoa de função para fazer um outro tipo de trabalho, alguma coisa assim, e não dava explicação. E quando alguém ia questionar ele o porquê, ele simplesmente falava que era porque era o que a empresa precisava. Bom, esse tipo de atitude de um líder pode atrapalhar muito na convivência dele com a equipe, porque ele vai criando uma resistência ali com o pessoal. E pensa, um líder, às vezes ele toma conta de 20, 30, 40, 50 pessoas. Se ele começa a criar essa resistência com essa galera, essa resistência com esse pessoal do chão de fábrica, ele começa a ter problemas na gestão dele. Porque o sucesso de um líder não é o que ele faz, é o que a equipe dele faz. Pensa bem comigo, do que adianta um líder excelente, um líder excepcional, e ele não tem uma equipe excelente, excepcional tanto quanto ele? O líder precisa pôr na cabeça que ele precisa sim desenvolver a sua equipe. Ele tem que desenvolver a sua inteligência emocional, ele tem que desenvolver a sua liderança, mas ele precisa desenvolver a equipe. O resultado dele depende deles, certo? E se a equipe entende isso, a equipe pode ajudar o líder ou ela pode atrapalhar, ela pode acabar com a vida do líder dentro da empresa, porque eles são a maioria. Agora, olha a outra situação. Tinha um outro líder lá dentro dessa empresa que a forma dele gerir a equipe era diferente. Quando ele precisava de alguma coisa, quando alguma tarefa ia mudar ou quando um novo planejamento ia acontecer, ele chamava as pessoas envolvidas, né, com aquilo que ia acontecer e ele explicava, ó, por exemplo, a partir de amanhã vai começar a ser feito assim, assim, assado. Ó, a partir de amanhã, ou até mesmo hoje, ó, aconteceu um problema lá na área tal, você não pode cobrir lá hoje, por favor, porque o funcionário assim, assim, assado não veio, ou faltou, ou enfim. Ou vai cobrir férias do funcionário por um tempo. Então, ele vinha sempre com o pedido e ele vinha com a explicação do porquê. Isso é o delegar. É você passar a informação completa para o seu liderado, é você passar a informação completa para ele do que você precisa e não simplesmente jogar. Quando você só joga, você fala assim, vai fazer isso e pronto, você não está sendo muito líder, você está sendo mais aquele chefe mandão que a gente sempre viu aí nas empresas antigamente e hoje em dia isso vem mudando.
Como eu já falei em outros vídeos, essa nova geração não lida muito bem com esse tipo de ordem. Eles estão hoje procurando mais um ambiente mais saudável, um ambiente mais amistoso para trabalhar. Então, se você tem essa atitude de ser um líder um pouco mais mandão, eu tenho que mandar e vocês têm que me ouvir e tudo mais, isso pode sim estar atrapalhando a sua liderança. Pensa e reflete, como que você sente que está hoje a sua liderança? O que você ouve a sua equipe falando por aí? Se você pegasse hoje 2 funcionários da sua equipe e perguntasse para ele assim, ó, seja sincero comigo, como é que está minha liderança hoje? Você teria medo da resposta ou não? Isso são perguntas que o líder tem que sempre estar se fazendo. E um bom líder, ele é aberto a conversar com a sua equipe, a passar informações para a sua equipe, e ele é mais aberto ainda a ouvir o que a sua equipe tem para dizer. Porque por mais que um líder precisa saber delegar, precisa saber dar feedback, precisa saber motivar a equipe, ele precisa saber receber o feedback de volta. Olha, você é líder e você lida com uma equipe grande ou uma equipe pequena, não importa muito. E você gere de uma forma, você gera ali da sua maneira. Como que você sabe se a forma que você está fazendo é a melhor para a sua equipe? Se as atitudes que você está tomando, se as estratégias que você está tendo está sendo a melhor para a sua equipe? Será que daria para ter resultados melhores? Ou será que daria para tomar outro tipo de atitude, ter uma outra estratégia, abordar de outra forma, alocar alguns funcionários em algumas outras posições, trazer gente de outra área para cá? Será que é possível isso ou será que não? E qual que é a forma que você vai saber disso? Ouvindo o que sua equipe tem para te dizer. Por isso que reuniões de alinhamento com a equipe são extremamente importantes. Não importa se você tem 1, 2, 10, 20, 300 colaboradores na sua equipe. Você precisa sim fazer reuniões periódicas e pedir o feedback deles. Porque se você não tiver um direcionamento de como está sendo a sua liderança, você não sabe como você melhora. E se você tem um superior, você também precisa do feedback dele. Esse superior também tem que te falar que caminho que você está tomando, se esse caminho é o melhor para a empresa, se essas atitudes que você está tendo com a sua equipe estão congruentes com a empresa, elas estão sendo eficientes na hora de bater metas. Então entende como a liderança está englobada toda numa comunicação. Não é simplesmente eu mando e você me obedece. A liderança ela é muito mais do que isso. A liderança é realmente você saber lidar com pessoas e você passar processos para essas pessoas. Você passar informações, você passar obrigações, tarefas, né? Essa é a beleza aí da liderança, é você conseguir equilibrar essas duas coisas. Você não ser nem muito rude e você não ser nem muito mediano. Agora, precisa um ponto de alerta aí. Tem um ponto de alerta aí também. Se você é muito passivo, então você fala assim, ó, Eduardo, então eu vou mudar o meu estilo de liderança. Eu refleti aqui, percebi que eu sou um líder um pouco mais rude, um líder um pouco mais estressado, enfim, chama da forma que você quiser. E eu vou mudar. Eu vou ser um líder passivo. Eu vou ouvir minha equipe, eu vou pedir a opinião deles e isso e aquilo. Cuidado. Também não é 880, tá? O que acontece? Se você fica muito mediano, você fica muito passivo ali com a sua equipe, pode ser que eles começam a se aproveitar de você. O que isso pode gerar? Eles podem começar a te desrespeitar, eles podem começar, a sua presença não inibe certas atitudes, eles começam a passar por cima de você para tomar alguma decisão. Então, tudo nessa vida é equilíbrio. Se você souber dosar a sua liderança, o seu pulso firme, com a sua, digamos assim, amizade com a sua equipe, com a sua convivência com a sua equipe, você vai sim conseguir desenvolver um trabalho muito mais eficiente, muito mais eficaz. Tem uma teoria do barbante, aliás, tem uma teoria do elástico, que você estica, 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 estica. Se você esticar muito, o que acontece com esse elástico? Ele vai estourar, certo? E o que acontece se você solta o elástico? Ele vai ficar frouxo. E qual que é a ideia aqui?
é você esticar e afrouxar um pouquinho. Então tem a hora que você precisa assim esticar esse elástico, você precisa botar pressão, você precisa conversar com eles, fazer a equipe trabalhar, e tem a hora que você precisa relaxar um pouco. Porque ninguém consegue ficar aqui, ó, sob pressão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entende? Você precisa ter esse time de puxar a equipe, de fazer a equipe entregar mais, de fazer a equipe fazer o que eles podem fazer de melhor. Mas tem hora que você precisa dar uma afrouxada nesse elástico. E de que maneira que você afrouxa esse elástico? Pode ser numa conversa mais descontraída, pode ser até num happy hour, dependendo da sua empresa, pode ser num futebol de fim de semana, pode ser ali dentro do ambiente de trabalho mesmo, você está num grupinho ali de colaboradores e você está conversando, você está ali batendo um papo, que isso sim é possível dentro da empresa. Mas na hora de cobrar, você precisa cobrar. Porque senão começa a ficar uma situação muito mediana e os colaboradores não te respeitam mais. Toma cuidado com isso. Isso também é um problema muito grave, principalmente para líderes que estão começando. O líder que está começando, ele tem muito medo de ser um líder chato. Até mesmo porque, se ele veio do chão de fábrica, ele ouvia muitas histórias sobre os líderes dali daquele setor. Ele ouvia e outra, ele fazia parte de tudo aquilo. Porque, querendo ou não, quando você está no chão de fábrica, você tem convivência com os outros colaboradores, você acaba absorvendo uma coisa ou outra deles ali. E a hora que você vai para uma posição de liderança, que você passa um degrau, esses colegas que você tinha aqui começam a te olhar de forma diferente. E é normal. É normal isso acontecer. Porque eles vão achar o quê? Que você vai mudar, que você vai virar outra pessoa, que você vai virar inimigo, entre aspas, que você vai virar inimigo deles, que você não vai mais estar do lado deles e que agora você faz parte dos chefes, isso e aquilo. Calma. Você precisa provar para eles que isso não vai acontecer. Que você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que agora você está numa posição de mais responsabilidades. E você precisa que eles, como seus amigos que são, te ajudem a atingir os objetivos que você tem aí dentro da sua empresa. Porque você também, mesmo que você seja um líder, você talvez responda para alguém. E essa pessoa também vai te cobrar. E você vai precisar entregar resultados para ele. Entende? É uma escada. As empresas, elas funcionam assim. E não existe que você é chato, ou que você é muito bonzinho, ou que você é ruim, ou que você... Enfim. São tarefas e obrigações, todo mundo tem. Da mesma forma que numa situação que precisa dispensar funcionário, ou dispensar liderado, ou dispensar colaborador, quem está na posição de líder já passou por isso, sabe o quanto isso é ruim. Só que faz parte aí do seu trabalho, faz parte do seu dia a dia. E isso, hora ou outra, vai acabar acontecendo, é normal. Você passar por uma peneira, às vezes a empresa não está numa situação tão boa, precisa fazer um corte de quadro de colaboradores. Ou a empresa até está muito boa, mas um colaborador não performa o suficiente, você precisa cortar ele. Então, sim, estar numa posição de liderança exige muita responsabilidade. Estar numa posição de liderança não é fácil. Porém, é muito bom, porque você aprende a desenvolver o seu lado mais humano, o seu lado estratégico. E se você chegou nessa posição de liderança por méritos dentro da empresa que você trabalha, você já tem um pouco disso. Você já tem um pouco daquela pessoa que resolve problemas, você já é aquela pessoa que vai atrás da solução, você já é uma pessoa proativa. E você vai para uma posição de liderança, você simplesmente é efetivado naquilo, mas você já fazia. Entende o que eu estou querendo dizer? Muita gente acha que chegou na posição de liderança, é um bicho de sete cabeças, oh meu Deus, agora eu virei líder, vai todo mundo ficar contra mim e eu não vou mais ter minha equipe e não sei o quê. Não, cara, calma. Não é bem assim, tá? Tenha paciência. A sua equipe vai entender, a sua equipe vai começar a perceber que aquilo que você está fazendo é simplesmente trabalho, não é pessoal. E é por isso que tanta gente tem dificuldade de delegar. Uma, porque não quer sair do operacional, não quer aceitar que saiu do operacional, você não aceita que você foi para uma posição que não precisa mais mexer em máquinas, ou não precisa mais vender, ou que você não precisa mais. Isso é difícil. Eu sei que parece que não, mas isso sim é uma posição difícil. E outra, você tem medo de delegar muitas vezes porque você tem medo de como os outros vão te ver. Só que eles precisam entender que você passou
para outro nível, você vai para o nível administrativo. É você que vai ajudar eles a atingir o objetivo da empresa e eles vão ajudar você a atingir os objetivos da empresa. Certo. Aí você vai me dizer assim, ó, tá, Eduardo, você já falou tudo isso, que a gente pode ter insegurança, a gente pode ter problemas na liderança, e é porque eu tô aqui numa posição nova de administrativo, eu não quero sair do operacional porque eu tenho medo, isso e aquilo, tudo bem. E como eu posso fazer para delegar melhor? O que eu posso trazer para delegar melhor, para conseguir ter mais resultados dentro da minha equipe sem ser o chefe mandão? O primeiro passo é a hora que você for passar uma tarefa para alguém, tome cuidado com o seu tom de voz. Pensa comigo, você vai passar uma tarefa para um colaborador e você chega nele lá com um tom professoral. Você fala com ele num tom assim mais direto, com um olhar um pouco mais para cima e tudo mais. Não faça isso, principalmente se você está começando. Conversa com ele olhando no olho. Passa para ele a informação olhando no olho. Dê detalhes o suficiente para ele entender o que está acontecendo. Ó, fulano, eu preciso que você faça tal coisa para mim hoje, porque ciclano não veio, ele está de férias, ou hoje ele não pôde vir. Você não pode fazer isso lá para mim? Você entrar num acordo com o seu liderado é uma das melhores coisas que pode acontecer, tá? Se você chega nele e fala assim, ó, vai lá e faz isso porque eu estou mandando, você cria uma resistência ali na sua equipe. E esse funcionário, esse colaborador, ele vai falar para o outro vai falar para o outro vai falar para o outro. E tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E é um desafio você conseguir equilibrar essas duas coisas. Você pedir para sua equipe, eles fazerem o que você pediu, sem você ser mandão e sem ser muito moderado. Entende? É o desafio. É você perceber qual que é a melhor maneira de você lidar com a sua equipe. A minha equipe é uma coisa, a sua equipe é outra. Se você tiver uma equipe com pessoas mais sentimentais, uma equipe de pessoas que são mais emotivas, você tem que trabalhar eles de forma diferente. Se você tem uma equipe de pessoas mais diretas, você pode sim chegar lá um pouco mais direto no ponto, tá? Se você tem uma equipe de pessoas que precisam de muito detalhe para aquilo, para entender aquilo, você tem que conversar com eles nesse sentido. Você tem que conversar com eles com essa riqueza de detalhes. Se você tem uma equipe de pessoas que são um pouco mais lentas, que são umas pessoas um pouco mais com dificuldade de tomar decisão, pessoas muitas vezes inseguras, você precisa conversar com eles para passar segurança, para passar informação, para passar credibilidade para eles, enfim, para passar para ele tudo que precisa ser passado para ele conseguir concluir a tarefa. Então, o primeiro passo é: converse com a sua equipe, entenda a sua equipe, saiba qual é a melhor maneira de você abordar eles. E assim você vai ter resultados muito melhores. E outra, a longo prazo, você vai criar uma equipe inabalável, você vai criar uma equipe muito forte, você vai criar uma equipe 100% focada, uma equipe que te ajuda, uma equipe que está com você. E isso não é papo de coach, não. Isso não é papo de coach, pode ficar tranquilo. Se você trabalhar, não estou falando que é da noite para o dia, não estou falando que é fácil, mas se você trabalhar todos os dias, você tiver ali amor realmente à liderança que você assumiu, você vai conseguir sim ter resultados incríveis. Outro ponto, que eu já até falei nesse vídeo, feedback. Esteja disposto a dar feedback e a ouvir os feedbacks. Se você passa um bom feedback para o seu colaborador, ele vai sim evoluir na carreira. Se você ouve o feedback dos seus liderados, você sim vai evoluir a sua liderança. Você precisa se modelar a melhor maneira como eles se funcionam, digamos assim. Como é que você vai saber se a sua equipe ela é mais emotiva, se ela é mais executora, se ela é um pouquinho mais devagar ou se ela é muito rica em detalhes se você não ouvir? Esse é o ponto. Um bom líder, ele sabe o momento de falar e ele sabe o momento de ouvir. Tem que ouvir muito mais do que falar, na verdade. Quanto mais você ouvir o que sua equipe está dizendo, quanto mais você ouvir o que eles precisam de você, melhor você vai ser. Porque você vai conseguir entregar o que eles precisam. E, por contrapartida, eles vão te entregar o que você precisa. Bom, mas existem vários assuntos aqui que podem ser relacionados à liderança, tá? Então, deixa aqui no comentário o que mais você gostaria de ver por aqui. Se tem alguma ferramenta que você quer que eu traga, se tem algum assunto que você quer que eu aborde, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você passa no seu dia a dia, coloca aqui nos comentários para eu saber o que eu posso fazer para te ajudar.
Do mais, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações de quando entrar vídeo novo aqui no canal. E um forte abraço e nos vemos por aí. Tchau, tchau!